Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendendo Matemática. Eu sou a professora Paula Pego. O nosso tema de hoje é coeficiente angular de uma reta, a pedido do Kaique em um vídeo anterior. Então vamos começar nosso coeficiente angular de uma reta? Se a gente tiver a equação reduzida da reta, o que é a equação reduzida da reta? A gente tem o y isolado igual a x mais b, onde o coeficiente angular é o a. Então, se você tem uma equação reduzida da reta, você olha, quem é o coeficiente de x? É o a. Então, ele é o coeficiente angular. Pronto, já achei. E o b, ele é o coeficiente linear. Vamos ver um exemplo? Determine o coeficiente angular da reta S, y é igual a 2x menos 3. Quem é o coeficiente angular quando a gente tem uma reta reduzida? É só a gente olhar o coeficiente de x. Quem é o coeficiente de x? Então, o m de s é igual a 2. Por que m de s? Normalmente, os livros, os materiais didáticos de matemática, ele coloca o m como coeficiente angular também, tá? Nem sempre só como a, que é no próximo que a gente vai ver quando a gente tem um gráfico. Quando a gente tem o gráfico da reta, a gente consegue ver pelo ângulo que a reta forma. Acompanhe esse ângulo θ aí. Aí, o que a gente tem? Os catetos medem, o cateto oposto a θ. O que o cateto oposto a θ mede? YA menos YB. O cateto adjacente a θ mede XA menos XB. Vamos lembrar daquela relação trigonométrica que fala de cateto oposto sobre o cateto adjacente? Ela é a tangente. Então, o nosso m aí, que a gente está chamando do coeficiente angular dessa reta Z, vai ser a tangente de θ, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Outra maneira de você calcular, se você tiver os dois pontos, como você fará? Você vai fazer uma fração, onde o numerador será YA menos YB sobre o denominador XA menos XB. Vamos aos exemplos? Nosso primeiro exemplo. Determine o coeficiente angular da reta que forma 45 graus com o eixo X. Se eu tenho o ângulo, para achar o coeficiente angular é só calcular a tangente do ângulo. Lembra lá daquela tabelinha de ângulos notáveis? A tangente de 45 ela é igual a 1, beleza? Então, vamos ao outro exemplo. Se a gente tiver os pontos, não tivermos o gráfico, não sabermos o ângulo qual ela forma. Então, qual é a fórmula que a gente vai usar? Que o m, né, o coeficiente angular da reta, é YA menos YB sobre XA menos XB. Quem é XA, quem é YA, quem é XB, quem é YB? XA e YA são o x e o y de quem? Do ponto A. Então, o nosso XA aí nesse exemplo é quem? 3. E o nosso YA? 2. E B? Quem é o XB? 2. Quem é o YB? 1. Vamos substituir isso na fórmula? Vai ficar como? 2 do YA menos 1 do YB no numerador. Denominador XA, que é 3, menos XB, que é 2. Então, o que a gente encontrou? Que o m é 1 sobre 1, o m é 1. Você pode até afirmar qual é o ângulo, né? Qual o ângulo que essa reta forma? 45 graus. Vamos aos exercícios? Vem comigo. Nosso primeiro exercício de hoje. Sabendo que o coeficiente angular de uma reta é 3 e seu coeficiente linear é 4, qual é a lei que define essa reta? A gente viu ainda agora com a equação reduzida, como é que é? Y é igual a AX mais B, onde o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Então, vamos pegar na questão aqui, o coeficiente angular é 3, então o nosso A é 3, Y é igual a 3x, estou substituindo o A por 3, e o B, o coeficiente linear é 4, mais 4. Então, é só marcar a opção da reta y igual a 3x mais 4, que é a nossa letra E. Tranquilo? Isso aí é um pouquinho mais elaborado, vamos devagar. Nosso exercício 2. Uma reta com coeficiente angular 3 intercepta uma reta com coeficiente angular 5 no ponto 5,23. A área do triângulo que essas retas formam com o eixo das ordenadas é... Então, eu tenho uma reta
com coeficiente angular 3, então ela é 3x. Mas o linear, ele falou? Não, então vou manter B. Beleza? Vamos ver o outro. O outra reta, ela tem o coeficiente angular 5, então y é igual a 5x mais B. Só que o que a gente sabe? Que elas se interceptam, elas cortam, ambas passam em que ponto? 5,23. Então, esse ponto 5,23 ele está na reta. Então, se eu substituo y por 23 e o x por 5, eu encontro o B em cada reta, que aí eu vou ter a equação reduzida dessa reta inteira, né? Porque está faltando quem? O coeficiente linear, o angular, ele deu. Então, vamos substituir esse ponto 5,23 em cada reta. Substituindo na primeira, vai ficar 23 igual a 3 vezes 5 mais B. Substituir o y por 23 e o x por 5. Acompanhou? Então, vamos terminar a conta. 23 é igual a 3 vezes 5, 15, mais B. Quem vai ser B? 23 menos 15 é igual a B. Quanto é 23 menos 15? 8. Então, o B aqui é 8. Então, eu já tenho a minha primeira reta formada, com o coeficiente angular e o coeficiente linear. 3x mais 8. Guarda essa informação que a gente vai precisar para calcular a área desse triângulo que a questão pede. Vamos substituir agora no outro ponto, na outra reta, o mesmo ponto, 5,23. Vamos substituir o y por 23 e o x por 5. Então, fica 23 igual a 5 vezes 5 mais b. O que a gente encontra aqui? 23 é igual a 5 vezes 5, 25 mais b. Quem vai ser B? 23 menos 25. Cuidado com isso aí, que tem muita gente que ainda erra sinal, né? Quanto que é 23 menos 25? Menos 2. Então, agora a gente tem a equação da outra reta, y igual a 5x menos 2. Beleza. Então, o que a gente sabe? Que lá no gráfico, as retas vão cortar o eixo y em que ponto? Quando o x for 0, ou seja, no ponto B. É no B, em y, que ela corta o eixo y, né? O B é o y. Então, vamos lá. Então, quem é o meu B da primeira reta? 8. Então, ela passa aqui, ó, 8. Beleza. E no outra reta, em que ponto que ela passa? No y, menos 2. Só que a gente sabe uma coisa dessas retas também, que elas cortam, elas se encontram, se interceptam, em 5,23 lá para cima. Nem me importa onde vai marcar o 23. Por quê? Olha o que você está vendo. Vou ligar essa primeira reta aqui e vou ligar a segunda reta aqui. Então, ele quer a área desse triângulo. Ele quer a área do triângulo que essas retas formam com o eixo das ordenadas. Que é o eixo das ordenadas? O eixo Y. Ele quer a área desse triângulo aqui, ó. A área desse triângulo. Qual é a área do triângulo? Base vezes altura. Quanto mede essa base aqui, ó? Esse pedaço aqui de Y? 8. Não vai fazer 8 menos 2, porque aqui é distância. A distância é sempre positiva. Então, esse comprimento é o quê? É 8, esse pedaço. E esse outro pedaço aqui, ele é 2. Então, esse comprimento inteiro aqui, a base do triângulo, é 10. E a altura? É esse comprimento aqui, ó, do 0 até o 5 do x. Então, a altura é 5. Então, a área é base 10 vezes a altura, que é 5, sobre 2. A área é 10 vezes 5, 50, sobre 2. Então, a área desse triângulo é 25. Não temos a unidade de medida, então, simplesmente 25. Tranquilo? Aguardo vocês no próximo vídeo. Tá gostando das aulas da professora Paula? Então, não se esqueça de curtir e se inscrever. Até semana que vem.